Querem ouvir? Querem ou não? Vamos ouvir. Então vamos ouvir a sonora do Dorival. Professor Dorival. De um modo geral, eu fico muito feliz de ter ajudado a participar de um momento de uma recuperação de um clube que ninguém acreditava que nós poderíamos estar numa final de competição. Os jogadores foram muito fiéis a isso, que foi proposto, ao entendimento que eles tiveram, a dedicação e a doação. E eu me sinto orgulhoso de estar à frente de um elenco que se dispôs a ir buscar, mesmo talvez não tendo o reconhecimento que muitos tiveram e que não foi o nosso caso, mas ainda assim eu acho que provocamos uma situação em que tenhamos merecido esse momento tão importante. Quanto de mérito o Dorival tem? Porque assim, bastante, querendo ou não, o Corinthians ainda atravessa, né? As coisas estão mudando um pouco, mudando no sentido de, né, postura, veio o Marcelo Paz, que é um cara de fora e tudo mais, mas o Corinthians atravessa ainda um momento difícil, com muita dívida. No ano passado era o tempo inteiro notícia policial, e ele conseguiu blindar o elenco e fazer com que o elenco tivesse uma mentalidade vencedora. Pelo menos é o que eu acho. Vocês também enxergam isso? Concordo. Eu concordo, mas primeiro a gente tem que atribuir o mérito inicial ao Fabinho Soldado, que conseguiu antes blindar esse elenco. E conseguiu trazer o Dorival. Conseguiu ir lá, ele foi pessoalmente. Eu me lembro que um pouco antes do Dorival ir para o Corinthians, o Santos tentou a contratação do Dorival. E o Dorival disse, não quero trabalhar, acabei de sair da seleção, não estou afim e tal. E disse a mesma coisa para o Corinthians. O Fabinho não se deu por vencido, o Santos tentou fazer o quê? Pessoalmente. Mandou o WhatsApp, foi lá, falou, não, onde é que você tá? Tem um projeto para te apresentar, assim, assado, chegou sua hora de treinar o Corinthians, que não sei o quê. E aí ele vai, desacreditado, com o status lá embaixo, depois da passagem horrorosa pela seleção brasileira, marcado por aquela goleada contra a Argentina, que taticamente ali deixou muito a dúvida de quem era de fato o Dorival. Porque se olhava, claro, tinha sido campeão no Flamengo, mas demitido campeão. Aí tinha ido para o São Paulo, foi campeão no São Paulo. Assumiu a seleção brasileira e vinha daquele trabalho tão ruim que Dorival queria para o Corinthians. E pegar nessa circunstância toda, com tudo isso que você falou, e levantar 3 troféus... Você não leva em consideração ninguém o fato esperava. que na seleção ele não tem tempo para treinar? E outra, o fato dele estar com os atletas todo dia, o Dorival ser aquele paizão, na seleção ele chega lá, um monte de jogador mala... Você acha que ele tem a voz ativa pra... O Dorival caiu por causa daquela imagem do grupinho lá que não deixaram ele... Assim, cara, na seleção ele teve tempo na Copa América pra treinar. Ele ficou umas 3, 4 semanas com a seleção, reunido, teve tempo de treino e tudo mais, e a seleção não apresentou nada. O Ancelotti tá fazendo um trabalho muito melhor que o Dorival? Eu acho. Mas a questão do Ancelotti é que ele tem um tamanho que a gente tem perspectiva, né? É isso, o Dorival, eu acho que o teto dele é esse aí, Copa, cara. E outra, cara... Você confia no Dorival pra treinar seu time no ponto corrido, cara? Não eu não confio, cara. Sei, cara. O Brasil... é mais sentimental. Copa é muito mais um fator humano. A seleção brasileira, mas a seleção brasileira não joga pontos corridos, né? Cara, em 94... Mas não tem tempo pra treinar. Olha só, em 94, o Parreira não era o Parreira que todo mundo... O Parreira era um treinador que ninguém queria na seleção. E foi pra seleção e ganhou. Mas sabe o que me incomodou do Dorival? Aquele discurso, estamos preparando um time pra jogar pro Neymar. O cara tava 2 anos parado. É de uma subserviência, é de uma pequenez, sabe? Caralho, cara. O Neymar tá 3 anos sem jogar, né? Porque essa temporada passada foi horrorosa. Né? Então, assim... E o cara, técnico da seleção brasileira, enquanto o Ancelotti chega lá e fala, não, é o time. Se ele conseguir se recuperar... mas aí eu vou... Só nisso eu já vejo, cara... Eu vou te fazer uma provocação. Porque assim, sim, também achei ruim a postura dele. Quando o Neymar se lesiona, ele falou, a gente tava preparando o time pra jogar, como se tivesse que agora pensar num plano B. Mas você não acha que esse grupo da seleção também é muito dependente do Neymar? O Ancelotti tem um tamanho, então ele consegue chegar lá e falar, olha, aqui agora vocês vão me respeitar. Mas o Dorival não tinha esse tamanho para chegar e falar, não, ó, vocês esqueçam Neymar, porque a impressão que eu tenho é que os jogadores na seleção brasileira, eles ficam esquentando o banco pro Neymar, porque ninguém assume protagonismo. Eles querem que o Neymar esteja lá. E assim... o Neymar é o ídolo dele, eles continuam querendo e o Ancelotti continua dizendo que só vai se ele estiver bem fisicamente.
É o correto. Assim, porque ele tem tamanho. Pode ser porque ele tem tamanho, mas pode ser porque ele também entende o tamanho do cargo que ele tá. E outra, técnico tem que ter personalidade. O Dorival, uma vez técnico da seleção brasileira, colocou o uniforme da seleção brasileira. Se você vai ter uma postura frouxa, os caras se escalarem, vai acontecer aquilo. Os caras fechar a rodinha e tchau. O técnico sai fora, sua palavra aqui não importa. Onde que isso aconteceria com o Ancelotti? Nunca, cara. Mas assim, não aconteceu nem com o Tite. O Dorival no Corinthians, só voltando pro universo Corinthians aqui, eu acho que ele já pegou um time que já tava meio pegando essa casca, né? Porque o Ramon, cara, pegou um time que fez o que fez em 24, quase caiu, deu aquela recuperada, aí vai no ano seguinte, ganha a final... Hã? Só de morto bateu naquelas novas. Não interessa, mas ganhou, cara. Não interessa. Ramon Dias é muito fraco, muito fraco. Tudo bem, mas... O Corinthians é cascudo por conta dos jogadores. Não por conta do que o técnico fazia. Não, o Ramon teve mérito de montar um esquema tático que privilegiava os jogadores que ele tinha. O Corinthians caía, tava na Série B ano passado, cara. Enfim, o fato é que aconteceu. Ele chegou, montou o time escapou da segunda divisão. O Ramon teve o mérito de fazer um losango no meio, exato, coisa que ninguém tinha feito ainda. Colocar Memphis e Yuri. Colocou cada um ali. Era difícil encontrar um espaço para Garro, Memphis e Yuri jogar juntos. Ele conseguiu, ele conseguiu. Volta o técnico do meu time. A gente vive falando que o cara joga de um jeito só e não encaixa. É difícil, se nós 5 aqui concordamos que é só colocar alguém para marcar para esses caras. Só fazer um esquema para esses caras, e aí o trio tudo bem, Murilo, mas ele foi lá e fez, cara. Ele fez. Ele fez o que acha que o Antônio Oliveira ia fazer. Esse é meu ponto. Não, então, aí que você mostra que você é limitado, porque você não teve a gente concorda que do Abel de mudar, por exemplo, ele não deu um passo além. O Abel mudou no ano passado na força. O Ramon não deu um passo além, o Ramon foi demitido com razão até, apesar do aproveitamento dele ser de 60%. Eu não acho que ele foi demitido com razão, a gente falou disso na época. Ele foi demitido porque ele criou a vergonha da Libertadores, que perdeu na... foi na conta dele, a derrota pro Barcelona. Tudo bem, cara, mas... Entendeu? É o que o torcedor quer. O cara ganhou o Paulista do Palmeiras. É uma decisão passional, cara. Decisão passional, entendeu? Tudo bem, mas o certo era o cara ter sequência. Os números dele, cara, tudo bem. Mas no fim foi uma atitude correta, né? O que o Dorival fez de tão diferente que o Ramon? O grande mérito do Dorival... Copa do Brasil aí muito tempo, ligou no meu Libertadores. Não, calma, tô falando no Corinthians. O Dorival, simplesmente, ele deu uma sequência. Ele não inventou nada, ele fez o arroz com feijão, que é o que tinha que ser feito. Aí ele teve dificuldades no começo? Teve, lógico. Mas ele teve dificuldade por quê? Por causa que o Corinthians escolhia jogos, né? E você não achava que a torcida ficava eu mesmo. 3 zagueiros. Ele colocou 3 zagueiros do Brasileirão, entre aspas, segurou um pouco a bronca, né? Já que o time estava ainda em reconstrução. Agora, se você mantém o Ramon Dias, ele ia ficar insistindo com aquele futebol e o losango, e aí o Corinthians ia estar lá embaixo, pô. Provavelmente, não sei. Mas o Dorival colocou o Ranieri na zaga, foi um baita de um achado. Ele teve os acertos. O Dorival é bom técnico aqui no Brasil. Ele é melhor que o Ramon, concordo Ele é desse grupinho de técnico mais encantador de serpente do que um técnico tático. Ele tem o estilo de jogar, né, do Dorival. Depende, mas é o seguinte, que os jogadores compram o barulho dele. Mas ele é inteligente, cara. Ele sabe lidar com uma situação título muda tudo, né? Não vamos falar... Vamos falar real. Título muda tudo. Se ele não tivesse ganhado a Copa do Brasil... Claro, ele não estaria aí. Não sei se ele não estaria, mas... Se o Gabriel faz o gol, irmão... cara, entendeu? Tudo seria tudo diferente, né? Mas o Ciro assim é a vida, entendeu? Não existe. O Dorival eu acho que o Dorival demorou um pouco no começo. Eu acho que ele entendeu agora o que é o Corinthians. Conseguiu entender o que é, tanto é que agora ele, né, escala jogador nas posições certas, porque ele andou fazendo umas burradas aí, inclusive em substituição, né? Acertou, acho que o grupo ficou na mão dele e ele tá dando sequência ao arroz e feijão bom que ele faz, e é isso, cara. Vamos ver o que acontece. Bom, para terminar o assunto Supercopa, antes do jogo, Corinthians e Flamengo se uniram para dar aquela provocada. Vamos ver o post. Nossa senhora, hein? O que vocês acharam, hein? Vergonha, hein, velho? Saiu a guarda. Isso aí só mostra o tamanho, né, velho? Depois que a torcida do Palmeiras deu risada disso daí, aí... Não, mas não é pro Palmeiras, é pro Vasco. E não sei o que, ataque, é pro Vasco. Tá bom. Eu achei uma grande homenagem, velho. Só mostra o tamanho da Sociedade Esportiva Palmeiras, o maior campeão do país. Mas o filho é maior que o pai? Pega o histórico. O Palmeiras tem mais vitórias que o Corinthians. É isso que eu ia falar. Mais vitórias que o Flamengo. Inclusive em favorável ao Palmeiras, mas cara, óbvio que no ano passado... Eu acho assim, a final das duas maiores torcidas, os dois filhos da Rede Globo,
O bastardo, como a gente falou hoje na live, e o rico. Que ontem se encontraram lá. O filho pródigo. Filho pródigo e o Flamengo é aquele o Flamengo é aquele filho que cresceu, que virou médico. Não. Que volta no Natal cheio de presente. E o Corinthians é o Flamengo caçula revoltado. É o filho que gastou toda a herança. É aquele filho que gastou toda a herança do pai e voltou e recebeu um cordeiro em casa. É isso aí, cara. Esse é o Flamengo. Aí, assim. pô, os dois... Caga na cabeça do pai, chama a repórter do pai de nariguda, não acontece nada, o Flamengo, a Globo não fala nada, né? É isso, o tratamento é esse. Aí é lance de replay 10 vezes pro Flamengo. A gente tava aqui, o Murilo é minha testemunha, tava fazendo a narração comigo aqui, teve um lance do jogo do final de semana que ficamos na dúvida se poderia ter sido uma agressão do jogador do São Paulo, quem que foi em cima do brasão ali, um zagueiro do São Paulo, o Alan Franco. A imagem não foi reprisada nenhuma vez no jogo. E eu como santista, estou acostumado com isso desde que o mundo é mundo. Federação, né? Paulista não é a Globo. Tudo bem, mas assim, se fosse a Federação Paulista tivesse fazendo um jogo do Corinthians, não procuraria pelo em ovo? Sempre foi assim, cara. E a força, sempre né? Foi assim. Então, por isso que eu acho ridículo, cara. Porra, os dois maiores times do país aí, maior torcida, os caras lembrar do Palmeiras, velho. Eu acho ridículo da parte do Flamengo. Da parte do Corinthians eu acho normal. Ah, não, é uma brincadeira sadia, legal. Rival faz quando ganha o título. Eu acho legal a brincadeira, mas, porra, fazer collab, velho, no Instagram. Mas aí ficou feio pro Flamengo. Deus, cara. Nossa, ficou feio pro Flamengo, porque o Corinthians é normal. Você vai ganhar o título, você vai sacanear o palmeirense, o São Paulo. E outra, o rival do Palmeiras é o Corinthians, o São Paulo, o Por isso eu tô te falando. Não é o Flamengo. Ficou feio pro Flamengo, na minha opinião. O Corinthians é normal. Que isso, é normal. O Flamengo fica caçando e fica lá, ô Palmeiras, tô aqui, ó, chupa até, tá, irmão? Vai jogar contra o Maricá lá, o Carioca. O Flamengo quer assumir o lugar do Corinthians na rivalidade. Essa que é a verdade. O Flamengo quer assumir o lugar do Corinthians na rivalidade com o Palmeiras. Essa que é a verdade. Nunca, velho. O palmeirense não troca uma vitória no derby pra ganhar do Flamengo. Mas eu conheço muito palmeirense que torceu ontem pro Corinthians, tá? Eu não. É? Eu não. Eu fiquei puto na hora. Eu fiquei maluco na hora que o Paquetá perdeu o gol, velho. Isso é inadmissível. Maluco. Eu conheço o flamenguista, o palmeirense que ontem, na hora que saiu o gol do Corinthians, deu um... É porque a cicatriz da Libertadores ainda não tá... Eu conheço, vou falar aqui. O Renan? Não, vou falar aqui. Nem citar no nome. Não, eu quero saber agora. Não vou falar aqui. Eu não fui. Jamais assim, torceria. Eu vi alguns aí nas redes sociais aí também comemorando. Não, eu fiquei maluco. Onde eu tava só tinha corintiano. Puta inferno na terra. Você é louco. Na janela. O rival do Palmeiras é o Corinthians, sempre né? Vai Isso ser, não Mas tem... você que é santista, você torceria pra quem? Palmeiras e Flamengo, numa final. Você torce pra quem? Palmeiras e Flamengo? Você torce pra quem? Esse veste de urubu, velho. Nossa senhora. Quase arrumou briga no bar lá, ele falou. Não, essa é uma pergunta meio óbvia. Você torceu pra quem? Nossa, eu tava com a camisa imitando o Gabigol lá no 2022. Pulei em cima de uma mesa. Aí na hora que o Davidson, o Andreas Pereira. Mas se é Corinthians e Flamengo, você torce pra quem? Eu não preciso falar, cara. Fala rival, não é ontem eu tava quase cantando as músicas do Flamengo lá. Tava com a mãozinha aqui, ó. O Paquetá me faz aquela merda lá. Vai se fuder, mano. Pelo amor de Deus. Tem essa, tem que torcer mesmo. Mas foi ridículo isso aí, não foi? Eu achei que engrandece o Palmeiras, né? Porra. Porque antes de uma final Vasco, entre Corinthians e Flamengo, que ninguém tava falando do Palmeiras. Vasco, mas você acha que... caberia também. O Vasco Nossa senhora. Aí tá difícil saber quem que é pai e quem que é padre. Temos super